Entendendo o universo. Olhando para o céu, não dá para notar. Mas alguma coisa está muito errada com o universo. Os astrônomos já suspeitavam disso há algum tempo. Agora, eles têm certeza. Primeiro, o universo pode ser bilhões de anos mais jovem do que deveria ser. Segundo, parte do cosmos se perdeu, uma grande parte. Várias descobertas recentes têm ameaçado derrubar nossa compreensão do universo, feito um castelo de cartas. Scientists generally agree that the universe is very, very old. But now there's a theory that it may actually be younger than it looks, if you look closely enough. O que está acontecendo com o universo? Os astrônomos têm descoberto, calculado e falado de fenômenos esquisitos, espantosos. Sussurros vindos do espaço, restos do momento da criação. Estrelas negras, estrelas canibais. As estrelas se juntam em galáxias que, por sua vez, se aglomeram em estruturas maiores e mais estranhas. Só recentemente começamos a entender o tamanho disso tudo. Descobrimos coisas tão pequenas. At a 10 millionth of a trillionth of a trillionth of a trillionth of a second is the earliest time we can really talk about. E dimensões tão vastas As expanded by a fraction of a million times a trillion times a que trillion. os pesquisadores precisam de um jeito especial A billion times a trillion degrees. para traduzir as incríveis distâncias e tamanhos envolvidos na compreensão do universo. Imagine que tudo começa na cidade de Peoria. Peoria is the center of the universe. Bem, não exatamente o centro, mas o diretor do planetário construiu um modelo em escala do sistema solar dentro e em volta dessa cidade no interior dos Estados Unidos, em Illinois. How's it going, Dave? Morning, Sheldon. Morning. A little bit to the left. I think you missed a spot. Uma mancha no Sol, There. viu? You got it. O Sol nesse modelo tem 11 metros de altura. Mercúrio fica perto do Sol, é claro. Logo virando a esquina na papelaria. Nessa escala, a Terra está 6 quarteirões adiante, neste posto de gasolina. A Terra permanece aberta 24 horas por dia. E Marte está 7 quarteirões além da Terra, na emissora de televisão. Marte tem vida, ou, pelo menos, repórteres. Plutão é menor que uma bola de golfe e fica a 64 quilômetros de distância da cidade. Se você pensa que a zona rural de Illinois é vazia, experimente o universo. Os 64 quilômetros até Plutão, na escala de Peoria, representam 5 bilhões e meio de quilômetros. Na mesma escala, a estrela mais perto de nós, a próxima Centauri, estaria tão longe de Peoria quanto a Lua. Isso não está ajudando muito, está? Tudo bem, esqueça Peoria. Nosso Sol brilha porque está perto, a apenas 150 milhões de quilômetros da Terra. As estrelas são sóis muito afastados de nós. A mais próxima está a 40 trilhões de quilômetros, tão longe que a luz, a coisa mais veloz de todo o universo, leva 4 anos e 4 meses para chegar de próxima Centauri até aqui. Ou seja, a estrela está a 4,3 anos-luz de distância. Nosso Sol é apenas uma dentre bilhões de estrelas da galáxia que chamamos de Via Láctea. Qual o diâmetro da nossa galáxia? Muito grande mesmo, 100 mil anos-luz. E a Via Láctea é apenas uma de cerca de 50 bilhões de galáxias. É preciso percorrer 1 milhão de anos-luz até as galáxias mais próximas e dezenas de centenas de milhões de anos-luz só para atravessar nossa vizinhança. Um homem que olha para o universo é 1 bilhão de vezes menor que uma formiga encarando um arranha-céu. Então, o que fazemos é trazer as luzes do céu para a Terra. Nós nomeamos as estrelas como fazemos com nossos cães e cavalos.
Este agrupamento de estrelas no céu do hemisfério sul chama-se Órion. Os pastores de Creta acharam que elas se pareciam com um caçador carregando um bastão e um escudo recoberto de pele de leão. Os pastores cretenses tinham uma boa dose de imaginação. Como foi que adquirimos o conhecimento que temos hoje sobre o universo? Bem, já faz muito tempo que tentamos entendê-lo. A impressionante grandeza revelada a cada noite tem, ao longo dos tempos, despertado nosso espanto e reverência. Astrônomos pré-históricos construíram monumentos para marcar o ponto em que o Sol nasce e se põe. Por volta do ano 300 a.C., Aristóteles ensinava que a Terra era cercada de globos transparentes nos quais estavam encaixados o Sol, a Lua, os planetas e, mais além, outra esfera pontilhada de pequenas estrelas. Bem mais tarde, no século XVI, a maioria ainda acreditava que a Terra era o centro do universo. Poucos, como Copérnico, pensavam que a Terra girava em torno do Sol. Então, em 1608, um italiano chamado Galileu ouviu dizer que se podia fazer uma luneta com 2 lentes e um tubo. Construiu uma e apontou-a para o alto. It was not until Galileo perfected the telescope around 1610 and pointed it at the Milky Way that he was able to say that the Milky Way was just millions of stars. And if you take a pair of binoculars on a clear night and look at the Milky Way, you'll just see that it's nothing but stars and clusters of stars. O telescópio de Galileu ampliava as imagens tanto quanto um par de binóculos, mas era o suficiente para ele notar que Vênus tinha fases como a Lua, que o Sol tinha manchas e a Lua montanhas. Viu também que Júpiter possuía 4 luas. As esferas cristalinas perfeitas de Aristóteles se quebraram e o universo deixou de ser simples. Havia outras coisas estranhas lá fora. Lembra-se de Órion? Bem, logo abaixo da espada havia uma estrela que nem mesmo os mais potentes telescópios jamais conseguiam colocar em foco. O objeto passou a se chamar nebulosa. E ao longo do tempo, os astrônomos foram achando muitas dessas bolas felpudas no céu. Avancemos alguns séculos. Em 1924, os grandes telescópios usavam espelhos e lentes para concentrar a luz. O telescópio de Monte Wilson, no sul da Califórnia, tinha um espelho coletor de 2,4 metros de diâmetro. As imagens eram capturadas em placas fotográficas em exposições longas e cuidadosas. Na penumbra fria do observatório, Edwin Hubble estudava um tipo diferente de estrela chamada variável cefeida. Os astrônomos usavam as cefeidas como marcadores de distância porque conhecem o brilho das cefeidas mais próximas. Sabem que quanto mais fraca é uma cefeida, mais distante ela está. Hubble procurava por cefeidas nas suas fotografias quando percebeu que o que estava vendo era uma galáxia separada da nossa, Andrômeda, a 2 milhões de anos-luz. Um monte daquelas nebulosas fora de foco revelaram ser galáxias como a nossa. E a luz dessas galáxias parecia mais avermelhada do que se podia esperar. It's just like the pitch of a car engine, you know, as a car goes zooming by, you hear the engine kind of go, with light, when something's coming toward you, the spectrum gets shifted toward the blue. When it's going away, it gets shifted toward the red. Foi Hubble quem reconheceu o significado do desvio da luz para o vermelho. Todas aquelas galáxias deviam estar se afastando umas das outras a uma velocidade alucinante. O universo inteiro estava crescendo. A ideia de um universo em expansão surpreendeu a todos e deixou muitos cientistas inquietos, até mesmo Einstein. Os pesquisadores queriam acreditar num universo que sempre foi e sempre será igual e eterno. Mas as galáxias voando para longe umas das outras indicavam que em algum momento, muito tempo atrás, elas estiveram aglomeradas, todas juntas. Isso significava que algo as colocara em movimento. O universo teve um começo. Hoje, isso é o que chamamos de Big Bang. Antes, o universo era um ponto brilhante e quente, menor que um átomo.
Com uma explosão primordial, ele começou a se expandir. Finalmente, o hidrogênio no espaço se resfriou e começou a formar estrelas e galáxias que surfam pelo espaço, que continua a se expandir. Agora podemos calcular a idade do universo. É o tipo de conta que você faz numa viagem de carro. Se sua velocidade é de 48 km por hora e se você percorreu 96 km, você sabe que viajou 2 horas. O desvio para o vermelho nos revela a velocidade das estrelas e as cefeidas nos dizem o quanto já viajamos. Quando os astrônomos fizeram a conta, descobriram que o Big Bang aconteceu há 15 ou 20 bilhões de anos. Há muito tempo e muito longe. E daí? Well, we're answering one of the most fundamental questions that human beings can pose, and that is, how old is the universe that we live in? How did it begin? And what's its evolution? Those are major questions. Those are major philosophical questions, questions that religions have touched on, philosophy has touched on, physics is touching on, mathematics is touching on. And the people who are eventually going to come up with what is going to be accepted to be the right answer will make history of a kind. They will have contributed significantly to human knowledge. That, I think, is why it's such an important set of questions. Nessa época da virada do milênio, temos a sensação de que a resposta a essas questões estão na ponta da língua. Mas ainda não chegamos lá. Os observadores de estrelas partem para as montanhas. O Monte Mauna Kea, no Havaí. Os Andes chilenos. O Monte Hopkins, no Arizona. Robert Kirshner trabalha a 2.600 metros de altitude à caça de estrelas que estão morrendo. I really like coming to the mountain. I like getting away from all the 100 distractions that you have when you're busy and, people are coming in to see you about all kinds of things, and the makeup exam and all that kind of stuff. And to just concentrate for a couple of days only on the scientific investigation, only on what you're trying to do, it's very, very good. A poluição luminosa tem afugentado os astrônomos das cidades para vigílias em locais remotos. Kirshner está à caça do clarão súbito que indica que uma estrela explodiu como supernova. Ou sua prima menor, uma nova. The kinds of things I'm working on, these supernovae, which are events that come and go, if you don't get it this year or this month, that one is gone. You just lose the chance. Uma supernova brilha de repente por poucas semanas como uma galáxia inteira. Se Kirshner e seus colegas conseguirem calibrar essas lâmpadas de flash, as supernovas podem provar ser melhores do que as cefeidas para medir distâncias. The game now for the supernovae, I think, is to find distant ones and to see if they really are the same as the nearby ones. Then we'll have a reliable tool to map out large-scale structure in the universe, and the supernovae, the Type 1 supernovae, look to me like a really good candidate for that. É fácil achar um lugar onde um dia esteve uma supernova. O espaço está cheio de nuvens de gás e poeira, marcando locais onde estrelas explodiram. Mas supernovas são raras. Uma galáxia com 100 milhões de estrelas tem apenas uma dessas explosões estelares a cada século. Kirshner observa e espera. Well, the heroic age of observing has really passed. It used to be that you would be outside the whole night long instead of sitting in a control room where a television brings the signal in and you're operating on a computer keyboard. 24, okay, get the CCD in the right mode. It's hard staying up all night. Is good. But there's a kind of sense of adventure to it that is a little bit like being a kid and lying out in the snow and kind of figuring out the constellations. Some of that is good for you, too. Yeah, fine. Breaking in the cookies are ready. Oh, I can have a cookie if I want. You have 10 hours to go. Look at all those cookies. I have one every half hour. I'll need the whole.
Nestes tempos de câmeras digitais e amplificadores de luz eletrônicos, o homem ainda observa os céus e os artesãos ainda dão polimento a espelhos de telescópios como este, de 6,4 metros em construção na Universidade do Arizona. Uma coisa não mudou muito em 4 séculos. Os astrônomos ainda enfrentam um antigo inimigo, o ar. A luz treme ao passar pela atmosfera. O pisca-pisca das estrelas pode ser inspirador para os poetas, mas os astrônomos querem se livrar disso. What we can do is shine a laser into the sky. We focus on some sodium atoms, which are at about 100 kilometers above the surface of the Earth. We can make those glow with the laser and create an artificial star, which is sort of directly in line with the very faint object we want to look at. And then if we measure the blurring of the artificial star and correct that, then the faint object we really want to look at is corrected as well. And we have liftoff. Liftoff of the Space Shuttle Endeavour. Mas até que a técnica seja aperfeiçoada, os astrônomos encontraram outra maneira de eliminar o pisca-pisca das estrelas. Tudo o que eles tiveram de fazer foi colocar um telescópio acima da atmosfera em órbita da Terra. Em 1990, a NASA lançou um telescópio espacial e o batizou em homenagem a Edwin Hubble. Infelizmente, seu espelho tinha um defeito. As primeiras fotos saíram borradas. Os astronautas tiveram de subir até lá para consertá-lo. Let's go fix this thing. We copy. Move it out of the sun a little bit. We had a good aliveness test. Outstanding. Houston, Endeavour has a firm handshake with Mr. Hubble's telescope. We copy that, Cody, and there are miles galore down here. It could be real exciting for the astronomical community, I guess, and for the whole world to see what Hubble really can do with a good set of eyeballs. As fotos fora de foco deram espaço a imagens espetaculares de nuvens de poeira interestelar e de grandes galáxias. Em apenas um pedacinho do céu, um ponto que poderia ser encoberto por um grão de areia que você segurasse com o braço estendido, os astrônomos acharam 2.000 galáxias. Eles começaram a enxergar melhor do que nunca. So one way of looking at it is if there was a firefly in Tokyo, and here we are in Washington looking at it, we could tell if there was another firefly 10 feet away, we'd actually be able to distinguish them. Em 1994, no Instituto de Ciência do Telescópio Espacial em Baltimore, a astrônoma Wendy Friedman usava a nova visão aguçada do Hubble para observar os céus. E acabou dando início à controvérsia cosmológica da década. Yeah, I just wanted to ask you not to break out any observations until I give you a clear. So when were these images taken? Como Edwin Hubble, ela e sua equipe observavam aquelas estrelas que marcam distâncias. Cosmic rays aren't nearly as apparent. For our work, we need a telescope out in space because what we're after is a certain kind of star. It's called a Cepheid. And we have to be able to detect that kind of star against the background of a galaxy. And the Earth's atmosphere smears and blurs our view, and we can't detect those stars. Friedman conseguiu as melhores leituras de cefeidas numa galáxia vizinha e mediu sua distância. Usando o desvio para o vermelho, ela calculou uma nova idade para o universo. Our preliminary measurements indicate that the age of the universe is somewhere in the range from 8 to 12 billion years. And that immediately brings about a conflict with other ages that have been measured. Temos um problema. O universo dela é mais jovem do que algumas estrelas, e o cálculo da idade das estrelas é muito preciso. Os cientistas conseguem ler as mudanças químicas de um astro como se fosse um relógio. When we look at a cluster of stars, hundreds or thousands, it doesn't really matter. What we have to do is go in and measure the brightness of the brightest star that's left in the cluster, that's still burning hydrogen in its core. And that star is the minute hand on the clock, because that's the star that is closest to burning out its hydrogen, closest to ending its life, and that's a direct measure of the age of the cluster. Infelizmente, o relógio estelar marca 6 bilhões de anos a mais que a idade do universo calculada por Friedman.
but we're looking at globular star clusters, 100,000 to 1 million stars, and they're being age dated by several very reputable groups of physicists, astronomers, and they're all coming up with ages 17, 18, 19 billion years. That's a problem. We're very close to having a kind of contradiction between the ages of the stars and the age of the universe. This would be quite embarrassing because you really shouldn't be older than your mother. Clearly, if the universe is 10 or 12 billion years old, then there can't be stars in the universe that are 15 or 17 billion years old. That's not logical, at least if the entire Big Bang theory is right or even close to being right. Gwen Friedman tem consciência do dilema. Ela sabe que, como muitos outros quebra-cabeças do universo, esse também ficará sem solução por algum tempo. I mean, anytime you get a new tool, you get data that are better quality than were possible to obtain in the past. Yeah. You learn new things, and yes, sometimes leads to confusion because there aren't answers for all of the questions that are being raised. But it's a healthy aspect of science and how science proceeds. Há mais coisas no universo do que os olhos veem. Nós enxergamos apenas uma pequena parte de tudo o que acontece lá. O que chamamos de luz visível, o arco-íris do vermelho ao violeta, é uma pequena fatia de um espectro muito maior. Há outras maneiras de se ver. Com a tecnologia certa, pode-se olhar para o céu em todas elas, dos raios-x aos raios infravermelhos e às ondas de rádio. Nas últimas décadas, novos instrumentos revelaram um universo até então desconhecido.